El llamado cambio de polos ha provocado probablemente acontecimientos apocalípticos varias veces en la historia de la Tierra y ahora podría volver a ocurrir. Tudo isso vocês vão descobrir neste vídeo, então fiquem ligados, se inscrevam no meu canal e deixem um like, além de escrever um comentário. Muito obrigado, galera, sejam bem-vindos! O magnetismo é uma força fundamental da natureza e pode ser descrito por um campo magnético, que é gerado pelos objetos magnéticos e atua sobre eles. Objetos magnéticos são, classicamente, ímãs, mas também, por exemplo, cargas elétricas, que também podem interagir magneticamente entre si. Esse efeito do magnetismo também pode ser observado em nível planetário. Ou seja, a nossa Terra também possui um campo magnético planetário. Isso é causado pelo fluxo de matéria líquida no núcleo externo da Terra. Isso é conhecido como correntes de convecção. Essas correntes são formadas por material líquido quente e ascendente que se afasta do núcleo quente à medida que esfria e depois flui de volta para o núcleo interno. Esse mecanismo é conhecido como geodínamo e é responsável por 95% do campo magnético da Terra. Então, a maior parte, os 5% restantes são, por exemplo, gerados por rochas magnéticas na Terra, pelos movimentos dos oceanos ou até mesmo por influências de outros planetas. Mas a maior parte do campo magnético é gerada pelo geodínamo. Podemos imaginar a Terra como um gigantesco corpo magnético que também forma um imenso campo magnético. E esse campo magnético é muito importante para nós. Ele nos protege da radiação cósmica, que se chegasse à Terra sem ser filtrada, provavelmente tornaria impossível a vida nessa forma. Em vez disso, o campo magnético direciona a radiação cósmica especificamente para os polos magnéticos norte e sul, e um efeito que pode ser observado como resultado é a aurora boreal, por exemplo, a radiação do Sol, o chamado vento solar, ou seja, a radiação solar de alta energia é direcionada para os polos magnéticos e ionizada lá. Em outras palavras, o vento solar energiza as moléculas na atmosfera da Terra, fazendo com que elas brilhem. Até aqui tudo bem. Isso soa como se pudéssemos viver em uma eterna harmonia magnética com nosso campo magnético. Mas a coisa não é tão simples assim. Porque os polos magnéticos da Terra estão se deslocando. O polo magnético ártico está se movendo cerca de 90 metros todos os dias. Aqui vocês podem ver como ele se moveu nas últimas décadas. Então, ele não é fixo de jeito nenhum. Até alguns anos atrás, ainda era encontrado nas ilhas canadenses do Ártico, e agora ele já se deslocou mais em direção ao Polo Norte geográfico. Medições de satélites da Agência Espacial Europeia mostram que o movimento do Polo Magnético Ártico está se acelerando cada vez mais. E acredita-se que ele vai se mover cada vez mais rápido em direção às áreas árticas da Rússia nos próximos anos. Por que esse movimento está se acelerando cada vez mais ainda é um mistério. E, na verdade, há motivos para preocupação. Isso pode indicar uma possível inversão dos polos. Uma inversão de polos, portanto, a troca do polo magnético norte e sul. E isso é um evento bem intenso para um planeta. E isso está relacionado a uma perturbação do geodínamo. 2001. A cada 10 mil anos ocorre uma desestabilização do campo magnético da Terra, que se torna cada vez mais fraco e mais de 2 polos magnéticos são formados, até 4 deles, e isso muda a direção do fluxo de todo o campo magnético. Quando a desestabilização se dissipa novamente, o quadrúpolo é restaurado e apenas 2 polos magnéticos permanecem, mas sob novas condições, e eles frequentemente trocam de lugar no que é conhecido como mudança de polo. Essa troca de polos magnéticos pode ser bastante apocalíptica, pois os polos se movem uma vez ao redor do planeta. Nesse meio tempo, a radiação espacial é então canalizada para onde está o polo magnético. Portanto, imagine que o polo magnético se mova diretamente acima de você durante uma mudança de polo, então toda a radiação solar é canalizada diretamente para você. Isso fará com que você veja as mais belas auroras acima de você, mas também receberá toda a radiação espacial. Uma equipe de pesquisa da Austrália, da Universidade de New South Wales, teve uma ideia inteligente para estudar os efeitos das mudanças de polos passadas na Terra.
Eles examinaram um cauri fossilizado, que é uma espécie de árvore da Nova Zelândia que existe há dezenas de milhares de anos, para ver se conseguiriam encontrar na casca e no tronco sinais de uma mudança de polo passada. Em 2001, eles analisaram o cauri fossilizado de dezenas de milhares de anos, em busca do isótopo radioativo C, em seu tronco. Porque em uma árvore, o tronco e a casca revelam exatamente quais eventos aconteceram durante sua vida enquanto ela crescia. E de fato, em uma área do tronco que se formou há anos, eles encontraram uma quantidade aumentada de C. Os pesquisadores concluem que houve uma mudança de polo há anos. E eles chamam isso de evento de Adam. E isso se alinha bem com muitas outras descobertas que foram feitas exatamente nessa época. Por exemplo, há cerca de 42 mil anos, as pinturas rupestres dos povos pré-históricos parecem ter aumentado. Você pode reconhecer as mãos vermelhas características que foram encontradas nas cavernas. Isso pode indicar que a radiação nas áreas habitadas da Terra aumentou naquela época devido a uma mudança de polo e que, portanto, as pessoas tiveram que fugir cada vez mais de seu modo de vida para as cavernas. Para o homem pré-histórico, tempestades elétricas gigantescas, aumento da radiação UV e uma mudança no clima global não eram, obviamente, algo sem precedentes, mas, para nós, hoje na sociedade moderna, essa mudança de polo seria ainda mais grave. Chris Turney é o professor que conduziu o estudo com a árvore Kauri e diz que, se um evento semelhante ocorresse hoje, as consequências para a sociedade moderna seriam enormes. A radiação cósmica que se aproxima destruiria completamente nossas redes elétricas e redes de satélites. E a velocidade de movimento do polo magnético norte realmente indica uma possível inversão dos polos. No entanto, estamos falando de escalas de tempo geológicas. Ou seja, mesmo que isso aconteça em breve, em termos geológicos, isso não significa que nós poderíamos presenciar isso. Logo, em breve pode significar em 500, 1000 anos, quem sabe, ou até mesmo em 10 anos. Com certeza, isso deve ser pesquisado mais a fundo para que possamos tomar possíveis precauções. 2001. Escrevam nos comentários, vocês acham que realmente estamos prestes a ter uma inversão dos polos? Como poderíamos nos proteger disso? Tem ideia sobre isso? Fiquem à vontade para me contar. Falando em polos, na Antártica, ou seja, no Polo Sul, foi descoberta uma forma de vida desconhecida, a 900 metros de profundidade. Super interessante! Cliquem no vídeo que aparece na tela se vocês quiserem saber mais sobre isso. Eu também ficaria muito feliz se você assistisse ao outro vídeo, no qual o algoritmo do YouTube escolheu outro tópico interessante para você relacionado ao espaço e à ciência. Caso contrário, eu diria que vejo você no próximo vídeo. Fiquem bem, pessoal!